Vamos falar sobre o ENADE, falar sobre as questões de marketing, e a dica que nós passamos para vocês é o seguinte: lê as questões com bastante calma, para que você possa marcar a resposta correta. Então, as questões de marketing, vamos começar com essa questão número 12, que caiu no ENADE 2018, que diz assim: o gestor de uma empresa em expansão tem percebido o aumento da complexidade na operação do negócio e o consequente surgimento de novos problemas, sobretudo decorrentes de dificuldades de comunicação entre os diferentes setores e níveis da empresa, o que se materializa em desentendimentos e conflitos no ambiente de trabalho. Com o propósito de contribuir para a resolução dessa situação, esse gestor decidiu adotar ações voltadas à comunicação interna e pretende implantar um projeto de endomarketing. A implantação do projeto endomarketing deve ter como ponto de partida a análise do ambiente. Após esse diagnóstico, deve-se pensar nas estratégias a serem implementadas. Nesse contexto, para um efetivo processo de implantação do endomarketing, é prioritário que esse gestor proponha. E o que é o endomarketing? O endomarketing são ações, são estratégias voltadas para o público interno, os colaboradores, os revendedores, os acionistas. Então, quais são as opções que essa questão nos passa? A análise do orçamento da empresa para ter ideia de quanto poderá ser gasto com o projeto. Não é verdadeira. A construção de um site institucional para a divulgação das informações internas da empresa. Também não é verdadeira. A criação de um plano de ação em que se leve em consideração a análise de Schukaier, espinha de peixe. Também não é verdadeira. A realização de pesquisa de clima organizacional para identificar a percepção da equipe sobre a empresa. O clima é como é que essa equipe, como é que os colaboradores se comportam. Essa é a resposta verdadeira. Mas vamos a a implantação de ações de motivação e reconhecimento dos trabalhadores de forma a criar o seu engajamento na empresa. Não é verdadeira, ou seja, a resposta correta é a letra D de dado. Vamos a outra questão, a questão no caso 14, que diz assim: os consumidores consideram as experiências digitais aquém do esperado e preferem consumir marcas que lançam a mão da personalização. Segundo o estudo realizado em 2018, 91% dos consumidores têm maior propensão a consumir marcas de empresas que os reconheçam e se lembrem deles, oferecendo propostas e indicações relevantes. Uma pesquisa realizada em 2017 concluiu que o maior desafio das empresas era o peso da escolha, ou seja, o de aprender como atender cada cliente de forma única. Na nova economia, as empresas incorporam a experiência dos clientes em seus modelos de negócio e eliminam o conceito tradicional de que as empresas pensam e agem unilateralmente. Logo, os consumidores que no passado eram passivos e apenas consumiam produtos e serviços sem interagir com as empresas, atualmente aderem ao processo de criação, impulsionados pela facilidade de acesso e as ferramentas para colaboração e co-criação. Com base nos textos apresentados, avalie as afirmações a seguir. A cocriação de valor é a forma da empresa focar-se exclusivamente no cliente e em suas necessidades, criando experiências únicas. 2. Com a cocriação de valor, busca-se criar uma variedade de experiências para o cliente por meio do uso de plataformas colaborativas. E 3. A cocriação de valor vai além da encenação de narrativas e experiência ao permitir que o cliente construa suas próprias experiências. E aí ele pergunta: é correto que se afirma em... Vamos voltar um pouquinho. A cocriação de valor é a forma da empresa focar-se exclusivamente no cliente. Não é só nisso. Ele tem que focar também visando o que é que ele pretende, o que é que esse cliente quer, ou você também criar necessidade para esse cliente. Com a cocriação de valor, busca-se criar uma variedade de experiências para o cliente por meio do uso de plataformas colaborativas. Correto? A cocriação de valor vai além da encenação de narrativas e experiência ao permitir que o cliente construa suas próprias experiências. Também está correta. Ou seja, a resposta certa é a letra D, 1 e 2 apenas. Vamos a outra questão, que é a questão 16, que diz assim:
Para enfrentar a concorrência e a crise que afeta o poder de compra dos brasileiros, a marca de temperos industrializados X decidiu apostar na comunicação para aumentar seu percentual de participação no mercado. Sua principal concorrente, a marca Y, apresentava produtos similares, preços parecidos, posicionamentos muito próximos, e ambas eram eficientes em suas execuções operacionais, o que levava a uma situação de inércia difícil de ser quebrada, já que o consumidor não percebia diferenças reais entre os produtos. Entretanto, a marca Y, em pesquisas realizadas por empresas especializadas em marketing, era sempre a mais lembrada pelos consumidores. Buscando competir via comunicação, a marca X desenvolveu uma campanha por meio da exploração comercial da simpatia, leveza e charme do personagem que estava nas embalagens, dando-lhe vida e colocando nas mais diversas situações cotidianas. A campanha da marca X mostrou-se eficaz. Houve aumento significativo de participação de mercado que acabou levando à liderança. Considerando essa situação hipotética, avalie as afirmações a seguir e a relação propostas entre elas. O uso do personagem e consequente diálogo entre os consumidores e o produto foi o diferencial da campanha realizada pela empresa X. Por quê? A ligação afetiva entre consumidor e produto foi a estratégia de marketing utilizada pela marca X com o objetivo de fidelizar o cliente. A respeito dessas asserções, assinale a opção correta. A opção correta é a letra A. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras e a 2 é uma justificativa correta da 1. Vamos voltar para ela. O que é que diz a 1? O uso do personagem e o consequente diálogo entre os consumidores e o produto foi o diferencial da campanha realizada pela empresa X. Correto. Onde ele estava colocando a questão da leveza, da simpatia daquele personagem para atrair cada vez mais a questão do cliente, que o cliente lembrasse mais da marca X. E por que a gente diz que a 2 é a justificativa da 1? A ligação afetiva entre consumidor e produto foi a estratégia de marketing utilizada pela marca X com o objetivo de fidelizar o cliente, ou seja, através do personagem, mostrando a leveza, a simpatia, para cada vez mais ocorresse essa ligação afetiva e fidelizasse o cliente. Então, por hoje é só. Um abraço a todos vocês.